comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor deu vitória à Síria. E era ele herói de guerra, porém leproso. E saiu as tropas da Síria da terra de Israel e levava cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e restauraria da sua lepra. Então foi ao homem e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E aí ele partiu e levou consigo 10.000 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: enchegada a ti essa carta, e saberei que eu te enviei Naamã, meu servo, para que te curasse da lepra. E tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que esse me envie mais um homem para eu curá-la de sua lepra? Note, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes ao rio Jordão, e a tua carne será purificada ou restaurada, e ficar limpo. E a igreja pode assentar, glorificando o nome de Deus. Porque nós estamos no lugar, na casa de Deus, aonde você veio buscar a tua e a minha vitória. Saibas que você pode entrar daqui de um jeito, mas você vai sair daqui de outro jeito, renovado, impactado, porque Deus, Ele é fiel. E quando Deus está na casa, Ele garante a tua vitória. Eu não sei qual tipo de luta, de problema, se você está sendo caluniado, mas eu creio que Deus, Ele já te deu a sua vitória. É só você confiar em Deus, porque Deus, Ele é fiel. Nós muitas das vezes que estamos fazendo a obra de Deus, nós quando pensamos que o levante, ele vai vir de fora, nós até relevamos. Mas quando vê que os levantes têm sido dentro da casa de Deus, isso tem muito desanimado, porque tem muitas das pessoas que não aguentaram a luta, não aguentaram a prova, pregadores, missionários, pastoras, que hoje se encontram afastados da presença de Deus. Mas eu vim essa noite aqui para trazer uma palavra que cura, uma palavra que sara e uma palavra que te leva para o céu. Eu não vim aqui para trazer dogma de igreja, eu não vim aqui para trazer placa de igreja, eu vim aqui para trazer uma palavra de conforto, porque evangelho é confronto, evangelho é renúncia, evangelho é atitude, é perseverança, é fé. E por isso nós temos que nos restaurar da nossa lepra. Ô glória! Meu Deus! Todo mundo tem uma lepra. Tem pessoas que têm aquela lepra e ela não quer ser restaurada, ela não quer ser cuidada. Ah, pastor, eu não tenho lepra nenhuma, eu não tenho pecado nenhum. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Porque perfeito só tem um, que se chama Jesus. Aleluia! O melhor amigo que nós temos se chama Jesus Cristo. Ele é um amigo fiel, Ele é um amigo que Ele não vira as costas para você, Ele é um amigo que Ele não vai te trair. O teu amigo, ele pode te abandonar, a tua amiga pode te abandonar, o teu pai, ele pode te abandonar, o teu marido, ele pode te abandonar. Agora Deus, Ele jamais vai te abandonar. Jesus, Ele é fiel. E Jesus, Ele só tem compromisso
com quem tem com Ele. Porque muitas das pessoas só querem a bênção, mas não querem o abençoador. Muitas das pessoas só querem receber, mas para mim receber, primeiro eu tenho que dar. É dando que você recebe. Muitas das vezes nós temos condições de dar, mas não queremos dar, só queremos receber. Muitas das vezes as pessoas ímpias, pessoas que não aceitaram ainda como Jesus, a gente passa por ela, nós escarnece, nós não falamos que Jesus cura, nós não falamos que Jesus liberta, o teu vizinho ele passa de um lado para o outro e você não dá um bom dia, e você não fala que Jesus ele tem uma grande obra na sua vida, mas nós temos que fazer a diferença. Aleluia! Porque se você colocar muito sal na comida, a comida vai ficar salgada, né? Quem entende isso é as mulheres. As mulheres têm a mão ungida de Deus. E se você botar pouco sal, vai ficar uma comida insossa. E ninguém gosta de comida insossa, né? Ninguém consegue tomar um café sem açúcar. Fica um troço esquisito, né? Por isso você não pode comer a comida nem muito salgada, porque ela até faz mal à saúde, e nem muito insossa. Você tem que comer uma comida temperada, balanceada. Mas muitos querem comer uma comida salgada. Você vai ao médico, o médico te dá uma receita. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode comer isso. Parece que é a mesma coisa. Eu falo, não, pode comer tudo que não vai fazer mal. Aí ele gosta de comer aquela linguicinha, aquela feijoada, aquela gordurinha. Se o médico falou para você não comer, porque Deus ele colocou os médicos na terra para cuidar. Porque temos os médicos dos médicos que estão aqui para te dar uma vitória. Muitas das vezes o médico da terra fala para você, ele quer ver o seu bem, que nem o pastor. O pastor, ele não quer ver o seu mal, ele quer ver o seu bem. Mas muitas das vezes você não quer obedecer ao seu pastor, você não quer obedecer à sua liderança. Isso é uma lepra, é a desobediência. Aleluia. Amós diz, em Amós 3,3, fala-se: andarão dois juntos se tiver de acordo. Temos que andar de acordo com Deus. Aleluia. E temos que andar de acordo com o seu líder, com o seu pastor. Eu obedeço o meu pastor, mas eu não obedeço a Deus. Eu obedeço a Deus, mas eu não obedeço o meu pastor. Tenho que andar em comunhão. Se eu hoje estou aqui é porque eu estou debaixo da orientação de Deus. Se eu hoje estou aqui, eu estou debaixo da cobertura do meu pastor. Aleluia! Assembleia de Deus, Ministério Amor Fraternal, Pastor Lincoln Tavares. Trago um abraço dele, dou um forte abraço para toda a igreja, porque desde que eu era membro, eu sempre gostava de dar obediência à liderança, para onde ia. Meu pastor, eu vou para um lugar assim, eu posso ir ou não posso? Porque muitas das vezes você vai receber um não do seu pastor. Duas coisas que você vai receber: o não já é certo e o sim. Mas quando você recebe o não do seu pastor, você fica bicudo, você faz cara feia, você não quer vir para a igreja, você não quer vir para a escola dominical, você não quer vir pelo estudo bíblico. Mas o seu pastor, ele quer ver o seu bem. O pastor, ele quer ver as ovelhas criar na disciplina. Mas sempre tem aquela das 100, sempre tem uma que quer dar uma fugidinha, quer dar uma escapadinha. Mas para Deus não tem fugidinha, não tem escapadinha. É que nem você pegar uma reta. Você pega uma reta numa rua, aí você quer cortar atalho, porque se você cortar atalho, é mais rápido, você vai chegar naquele lugar. Mas Deus quer que você fique na vocação em que você foi chamado. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, e levava cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse-lhe a sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Hoje é noite de nós, serve para mim também, porque a primeira pessoa que já entra apanhando é o pregador.
Porque nós precisamos todo dia, todo momento, ser restaurado, ser libertado, ser cuidado, ser tratado. Temos que ser moldado como um vaso. O processo do vaso é doloroso, mas todo mundo quer ser profeta, todo mundo quer ser profetisa. Ah, é tão bom quando eu vejo a irmã pulando no mistério, entregando a profecia, mas você não sabe a luta que ela passa. Você não sabe a responsabilidade que está sobre os ombros de uma missionária. Você não sabe a responsabilidade que está sobre o ombro de um pastor. É uma palavra forte, uma palavra pesada, porque eu digo que cada degrau que você vai subindo, as lutas vão começar a aumentar. Coisa gostosa é quando você é membro, você está aí sentadinho, bonitinho, acabou o culto da bênção apostólica, você vai para casa. Ah, se eu pudesse voltar naquele tempo, tão gostoso, você sentou ali, ouviu o pastor pregar, da bênção apostólica, você pega a sua esposa e vai para casa. Agora, quando você é separado, um auxiliar de trabalho, as lutas vão começar a aumentar. Cada degrau que você sobe, as lutas vão aumentar. Aí você vem trabalhando, o pastor só está te olhando, o pastor só está te observando. Aí é separado auxiliar de trabalho. Um tempo você é separado ao diácono, e por aí vai, a um presbítero, a missionária, um pastor. Por último chega o grau de pastor. Mas para você chegar a ser um pastor, primeiro você tem que começar de baixo. Primeiro a igreja tem que ter história, tem que ter raiz. Uma igreja que não tem história, que não tem raiz, a tendência dela é soprar. Nós conhecemos, os mais antigos conhecem, uma ave chamada por nome palmeira. A palmeira, ela vai envergando. Aí quando você vê que você não pode se levantar, Deus pega com as suas próprias mãos e levanta. Aleluia! Mas hoje, no século 21, está um pouco difícil. Porque antigamente, quando nós não aceitamos Jesus, o problema estava com pessoas do lado de fora, pessoas ímpias, pessoas que não aceitaram Jesus. Hoje você chega diante de toda a luta, você quer parar no meio da caminhada, você quer desistir, você chega para o ímpio e não, você está querendo sair, eu estou querendo entrar. Mas hoje o problema não está com as pessoas ímpias. Hoje o problema que estamos passando durante o século 21 é com da própria casa. É verdade. É com da própria casa que se levanta contra nossas vidas. A gente até se releva quando vem de fora. Agora, quando vem de dentro da casa, os inimigos da própria casa estão dentro da igreja. O joio, ele tem que crescer junto. Porque se o joio é o joio e o trigo, mas não podemos arrancar. Ele tem que crescer junto. É joio, é problemático, é fofoqueiro. Tem irmã que tem uma língua que só Jesus. Como também tem irmão que tem uma língua maior do que a gravata. Tem problemas que nós passamos, que processo que nós passamos, que é para eu e você. Não adianta, o pastor ele pode até te ajudar, mas quem vai te ajudar é Deus. Aleluia. O pastor ele pode até te aconselhar, ele pode até te orientar, mas quem vai te ajudar é Deus. Tem pessoas que conhecem uma pessoa hoje, evangelista Tião, ele já conta todo o problema. Ah, eu estou passando um problema com meu filho, eu estou passando um problema com a minha família. Ei, você tem que contar para Deus. Conta para Deus que Ele vai resolver o seu problema. Conta para Deus. Aleluia! Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, olhe para o alvo. Qual é a sua meta? Qual é o seu alvo? O seu alvo é Jesus. A sua meta é Cristo. Não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque Deus, Ele é fiel. E Ele está nos restaurando nessa noite. O processo do vaso é dolorido. Você passa na BR e vê aqueles vasos tudo bonito.
bonitinho na estante, mas você não sabe como é o processo do vaso. O vaso, para ser feito, ele tem que ser quebrado, ele tem que ser moído, ele tem que ser humilhado, ele tem que ser canilhado. Isso é um papel, isso é o processo que o vaso passa, que um profeta passa, que a profetisa passa, que um pastor passa. Às vezes a gente ouve cada coisa que a gente tem que, engolir com arame farpado. Tem coisas que reunião de ministério que as nossas esposas nem sabem, porque nós temos que ficar ali só falar com Deus, mas Deus, ele é fiel. Tem muitas das pessoas que estão preocupadas. Eu fiz o cartaz, fizeram o cartaz, não botaram meu nome lá, não botaram meu nome cá. E eu estou preocupado que o meu nome, o nosso nome, esteja escrito no livro da vida. Tem muitas das pessoas que querem ser estrela. Eu quero ser o estado. Se eu não estiver na igreja, o culto não começa. Se eu não estiver dirigindo o culto não vai ser começado. Se eu estiver na mesa de círculo de oração, eu sou eu que faço, eu prego melhor, eu louvo melhor. Nós somos instrumento na mão de Deus. Nós somos aquele canal, aquela bomba que você liga quando você liga a sua bomba e enche a água e transborda para o outro lado. Por isso que tem uma peça chamada ladrão. A caixa, quando ela entra, ela vaza pelo ladrão do outro lado. E muitas das vezes nós estamos deixando jorrar a bênção, porque Deus, ele tem bênção para mim. Deus, ele tem vitória para você nessa noite, porque hoje é a noite da nossa vitória. Hoje é a noite da tua vitória. Então Naamã foi e disse ao seu senhor: assim falou pela jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ela partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Às vezes Deus, ele tem uma obra na tua vida. Às vezes Deus, ele tem um talento na tua vida. O que acontece com uma ferramenta? Você tem uma ferramenta na sua mão. Você tem uma ferramenta para orar, para expulsar demônio. Você tem uma ferramenta. Cada um que está aqui tem uma ferramenta. Aleluia! E o que acontece quando você deixa a sua ferramenta encostada no chão? Enferruja, dá zinabre. E depois que ela enferruja, você tem que fazer o quê? Tem que passar o bombril para tirar aquele ferrugem. E depois que dá zinabre, tem que passar uma tinta. E muitas das vezes nós estamos deixando as nossas ferramentas com ar, estamos deixando se enferrujando, estamos deixando dando zinabre. Mas hoje é a noite da tua vitória. Não encosta a sua ferramenta do lado, porque Deus, ele tem uma vitória para ajudar nessa noite. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: em chegada a ti essa carta, e saberá que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. É necessário nós sermos curados, nós sermos tratados. Tendo dito isso, o rei de Israel rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus um poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois vede que procura um pretexto para romper contigo. Nós sempre arrumamos um pretexto, né? É verdade. Se Deus manda sol, reclama. Se Deus manda chuva, reclama. Aí imagina, pastor, Deus lá de cima falando: Deus, se eu mando sol para o meu povo, ele reclama, ele murmura. Se eu mando chuva, ele reclama. Se eu mando frio, ele reclama. Tudo nós, povo de Deus, estamos reclamando. Reclama quando está quente. Está muito quente, não vai dar para ir para a igreja. Hoje está muito frio, não vai dar para ir para a igreja. Por quê? Porque eu fiz uma escova progressiva. A chuva vai molhar. Ei, a chuva lava. Ela lava até língua de crente falador. Porque o que tem mais no povo evangélico
é pessoas que emprestam a língua ao inimigo. Nós temos um pequeno membro na nossa boca, a língua. Isso é um veneno. Isso é um veneno que nós, se nós souber dominar a nossa língua, a Bíblia diz que é mais fácil nós colocar freio na boca de um animal do que nós colocar freio na nossa boca. E depois que você joga no ventilador, como diz, já era. Aí depois vem as consequências. Irmão, por que eu falei isso? Para que eu fui falar isso para aquela irmã? Aí seu coração vai ficar triste. Porque nós temos que saber vigiar. Temos que saber amar. Hoje é uma classe que está muito escassa no século XXI. É o amor. O amor está se esfriando. É um debatendo com o outro. Estão brigando por causa do microfone. E o microfone não liberta ninguém. Não expulsa ninguém. Ah, eu chego na igreja e o pastor não me dá oportunidade. Mas você chega às 8 horas, 8h30. Você quer dar oportunidade. Você está roubando a Deus. Você só não rouba dízimo e oferta e dízimo não. É no horário. É engraçado que no seu serviço, 7h15, você chega, ó, pontual. Você tem 15 minutos de tolerância. Você não passa nem a mais nem a menos. Se você passar, você vai ter que dar uma justificativa boa ao seu patrão. Porque se você não der uma justificativa boa, seu patrão vai mandar você voltar para casa. Mas para você estar nesse lugar, quem abriu foi o patrão dos patrões, que se chama Jesus Cristo. Porque a porta que Deus abre, Ele fecha também. E quando Ele fecha, ninguém abre. Mas Deus, Ele é fiel. Ele não perde guerra. Ele continua sendo fiel. E Ele tem cuidado dos seus. Porque Deus só tem compromisso com quem tem com Ele. Oh, glória! Apesar que muitas das pessoas estão preocupadas com status, estão preocupados com estrela, querem se aparecer. Quem tem que se aparecer é Jesus Cristo. Aleluia! Nós, se seu nome ainda não foi soprado, fica na vocação que você foi chamado, que na hora certa Deus ele vai te chamar pela senha. Temos que ter a senha de Jesus. Maravilha! Ouvindo, porém, Jesus, homem de Deus, que o rei rasgara as suas vestes, te mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? E deixa o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Ainda há profeta em Israel. E vendo, pois, Amã com seus cavalos e seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será limpa ou restaurada, e ficarás limpo. Às vezes você entra numa campanha e não recebe a vitória. Temos que ser restaurados, temos que ser limpos para a glória de Deus. Aleluia! Você entra na campanha pela primeira vez, mas você não obedece, não obteve a sua vitória. Mas o segredo está em você caminhar. O segredo não está em você parar. A nossa vitória só vem no caminhar. É perseverando. Pastor, eu estou passando a luta. Continua caminhando. É melhor você estar fraco na igreja do que fraco no mundo, porque Deus ele tem vitória para essa igreja. Deus ele tem providência para cada irmão que está aqui. Deus vai abrir porta para os irmãos que estão necessitados. Deus ele tem providência a chegar. Deus vai fazer tudo novo, é vida nova, é casa nova. Porque Deus é fiel, Deus não nos trouxe aqui à toa, Deus quando nos traz é para uma grande obra. Nós não viemos aqui só para pregar, viemos aqui para ajudar a puxar a rede. Às vezes a rede está muito pesada. O pescador, quando ele joga a rede, não vê peixe nenhum na primeira, na segunda, na quarta. E na quarta vez, o que o anjo da igreja tem que fazer? Ele tem que selecionar, porque na rede, na peneira, sempre tem aquele cisco. E o pescador, quando ele vai pescar, a primeira coisa que ele observa, que ele analisa, é se a rede tem alguns furos. Por isso, muitas das vezes, nós deixamos alguns furos, deixamos algumas brechas. Por isso, nós temos que trabalhar as nossas brechas. Tem pessoas que aceitaram Jesus hoje
e já querem ser pastor. Ei, primeiro você tem que começar de baixo. Primeiro você tem que aprender a ser liderado para depois você ser um líder. Para você ser um líder, primeiro você tem que sentar bonitinho, obedecer ao seu pastor, obedecer à sua liderança. Mas tudo é no tempo de Deus. Muitas das vezes quer ficar como aquele jovem Eutico. O jovem Eutico, ele estava na janela do terceiro andar. E quando nós estamos na janela, o que nós vemos? Nós observamos a vida da irmã, a roupa que a irmã vem, Se a irmã repetir a roupa, a mesma coisa, eles ficam observando. Não observe a roupa da sua irmã, observe a Deus. Não olhe para o seu irmão com olhar de pretexto. Ore para Deus, continue orando pelo seu irmão. Não critique seu irmão, ame seu irmão, zele pelo seu irmão, cuide bem do seu pastor, ame seu pastor. Uma das coisas que está acabando hoje em dia é o pecado chamado ingratidão. O pastor soa, dá vida pela ovelha, e quando ele menos espera, vem aquela punhalada. Mas Deus, Ele é contigo. Eu nunca vi uma pessoa que se levantar contra o ungido de Deus ficasse de pé. Mas Deus, Ele é fiel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Creio que aqui todo mundo é evangélico, mas se existe alguém que está ouvindo essa voz, você que está afastado da presença do Senhor, ou você que está aqui dentro mesmo, que quer aceitar Jesus como único Salvador, você que quer se reconciliar com Deus, a oportunidade é essa, porque Jesus está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito, que adoram em verdade. Eu trouxe alguns DVDs, custando apenas R$10, e também ali na bolsa eu trouxe os salgados, que o meu filho está vendendo salgado, e a gente está... Nós pais temos que procurar incentivar os nossos filhos. Sabemos que está em desemprego, mas nós estamos incentivando. O salgado ele custa R$3 e o DVD 10. Você que puder abençoar, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Pastor Edinaldo também, eu vim oferecer para os pastores precisar. Eu consigo a inserção, você que o seu filho perdeu a certidão de nascimento, a segunda via, nós pastores conseguimos. Temos acesso aos fóruns, aos cartórios. Só estamos esperando acabar essa pandemia, que essa pandemia parou tudo. E consigo, você que quer casar e não tem condições de casar, o pastor Edinaldo, ele concede essa exceção de casamento. Pastor, custa quanto? 0,800. Você só vai trazer, eu vou trazer a folha aqui para você, e você vai assinar de um lado do outro e dar entrada, e você vai estar casando. Você não pega essa bênção se você não quiser.